Olá, mulheres, sejam bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial, uma amiga do coração, de jornada de alma, minha companheira, Andressa, que eu conheço também como Derê, a minha Derê, a minha parceira aí de processo. A gente está vivenciando muitas coisas juntas. Eu vou deixar você se apresentar primeiro, Derê. E depois eu vou falar como que eu te conheci. Se você quiser já trazer também como que a gente se conheceu, como que foi para você, né? Esse primeiro, como se a gente se achegou ali uma na outra. Depois eu vou falar como foi para mim. Tá, vou contar. Bom, eu me chamo Andressa, né? Todo mundo me conhece como Derê. Então, eu sou casada, eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 14. Sou uma pessoa super tranquila, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa positiva, adoro estar com gente, adoro conversar, adoro falar. E eu e a Bela, a gente se conectou assim de uma forma muito inusitada, digamos assim. Eu trabalhava numa empresa e ela bateu lá na minha porta, perguntando se tinha uma vaga, né? Que ela explicou que ela trabalhava na mesma empresa em Brasília e queria saber se ela, que a família dela era daqui, que ela queria saber se tinha alguma vaga para vir para cá, que ela gostava muito da cidade e queria vir para perto da família. E por, por obra do universo, digamos assim, eu tinha vaga. E assim Isabela entrou na minha vida. Vou deixar o resto com você. Ai, bom, primeiramente, gratidão por você dispor do seu tempo, da sua presença, da sua energia, para estar Obrigada. compartilhando comigo, com as mulheres que vão se conectar com esse vídeo, que vão se conectar com a nossa energia e se conectar com essa egrégora da Irmandade das Rosas, dos florais, esse círculo feminino, essa potência energética que é esse feminino. Então, gratidão por você trazer a sua energia, a sua alegria, a sua verdade, a sua essência. Imagina, obrigada a você, Bela. Sempre bom estar com você e trocar essa energia também com você. Bom, Derê chegou na minha vida assim, né? Foi isso que eu passei para ela no dia em que eu a conheci. Mas por trás eu estava vivendo processos muito desafiadores, né? No antigo local onde eu trabalhava, lá em Brasília. Estava passando por momentos muito difíceis com a minha filha. Minha filha estava com vários problemas psicológicos. Eu precisava de um suporte, né? E eu não tinha, não é que eu não tinha, né, esse suporte lá, mas esse suporte para mim era inacessível, né, por questões de problemas familiares. Eu não tinha esse suporte da minha mãe e do meu pai, que estavam comigo naquele período, né, que não moravam na mesma cidade que eu estava na época, mas que moravam na cidade próxima e que eu poderia de alguma maneira contar, mas não era uma opção para mim naquele momento, né. E eu estava em desespero, assim, internamente, buscando uma saída. Foi quando, né, eu fui guiada, né, que eu falo assim, que eu fui chutada de Brasília por tudo que estava acontecendo, assim, eu já sentia vontade de vir para cá, mas não tinha coragem de fazer o movimento, né, e aí a partir do momento em que tocou na minha filha, que naquele momento era a coisa mais especial que eu tinha, né, quando tocou na minha filha, eu tive que fazer movimentos, aí eu vim para cá, toquei, realmente bati lá na porta, como quem entrega um currículo, e levei o meu currículo para ela. Falei, olha, né, tá aqui, eu tenho interesse de vir. Falei realmente da minha família, minhas irmãs já moravam aqui, né? Não falei o que estava acontecendo por trás, porque, enfim, né, não podia assustar. Mas ela lindamente abriu a porta para mim alguns meses depois, e foi tudo muito rápido como aconteceu. E ela não sabia que ela estava me salvando, assim, né? Literalmente abrindo a porta da salvação e de todo o processo espiritual que ia acontecer para mim a partir dessa porta aberta, né? E aí a gente ficou juntas ali um tempo, né? Trabalhando, uma apoiando a outra. Ela me deu várias referências e assim abriu o meu campo na área profissional naquele momento. E depois a gente se separou, né? A gente se separou um pouquinho. Ela foi para outra unidade daqui, que é próxima também, né? Mas a gente não ficou muito tempo, não, que rapidinho ela me laçou de volta e falou: volta aqui, vamos ficar juntas de novo. E foi assim.
realmente que eu falo assim, o universo se prepara, porque tudo que a gente ia passar naquele ano, se a gente realmente não tivesse juntas, eu acho que nós não teríamos suportado, né? Não teríamos aguentado tudo que a gente vivenciou se não tivéssemos o apoio uma da outra. E é muito engraçado isso, porque eu estava vivendo um processo espiritual já, mas eu não falava isso para Derê, né? Eu não levava tudo a profundidade do que estava acontecendo. Ela via, né, que já tinham algumas mudanças, que eu comecei a fazer yoga, né? E como é que é? Me dá um pouco do seu namastê. Era assim. E aquilo começou a me mudar, e a gente fazia algumas trocas em relação à empresa, a propósito, a missão. Sempre foi essa a nossa conversa, assim, dentro da empresa, era qual que era o nosso propósito, qual que era a nossa missão, o que que a gente estava entregando ali, a vontade de sempre querer fazer mais, de ajudar as pessoas, de movimentar verdadeiramente, mexer com a essência das pessoas. Eu via isso muito nela, a vontade sabe, ajudar o outro, ver o outro crescer, ver o outro se desenvolver. E muitas vezes a gente está ali limitado, né? Assim, tá? Nossas asas sendo podadas, né? E todo aquele brilho que eu tinha foi minguando, assim, ó, minguando, minguando, minguando. E, né, falando disso de Derê também, vi isso acontecendo nela. E aí a gente uma olhava para outra, não, vamos, uma dando força para a outra e se amparando, se segurando. Mas quantas vezes, né? A gente não chorou junta, né, naquele período foram muitas vezes. E eu digo que ela abriu a porta para eu sair, para eu entrar, e abriu a porta para eu sair. Porque no momento em que eu que não dava mais conta, eu pedi, Dere, me ajuda, eu quero sair. Mas eu quero sair, né, com um pouco de suporte, porque eu quero trabalhar com yoga. No momento eu só ia trabalhar com yoga, era o que eu sentia que era. E ela lindamente falou: não, vai dar certo, sim, tá tudo bem, não se preocupa não. E aí movimentou tudo e me ajudou, me amparou nessa saída. Eu só disse para ela: te encontro lá fora, eu te encontro lá fora. Foi. E aí passo a bola para você de novo. Foi exatamente essa nossa conversa, né? Tô saindo, vou preparar o terreno e te espero. E a gente já sentia mesmo que a gente já não estava encaixando mais, né, no cenário onde a gente estava. E realmente esse suporte foi essencial para a gente conseguir realmente atravessar. Eu falava, lembra? Eu atravessar o pântano que a gente estava atravessando. Então ela saiu e depois de alguns meses eu não quis no afã da emoção, né? Eu ainda esperei um tempo até tomar minha decisão. E aí, alguns meses depois, eu também saí. Então, e ela prontamente estava me esperando aqui fora, já com um tapete vermelho, pétalas de rosas, literalmente pétalas de rosas, e aquele abraço acolhedor, assim, que tranquiliza qualquer alma, e disse: agora eu estou aqui para te dar o suporte necessário que você precisar. E aí a gente veio nessa caminhada juntas, né? Ela veio no meu processo de desintoxicação desse momento. Eu trabalhei nesse lugar por 22 anos, então, e foram anos, os dois últimos anos foram anos bastante difíceis. Então, eu vim nesse processo e aí ela começou a me acompanhar nesse processo de cura, de desintoxicação, né, de reviver o feminino, que aí eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, acho que a gente está nessa caminhada junta, obviamente, foi tudo providencial, né? Esse encontro, esse bater na porta, tudo que ela passou lá era realmente para ela bater na minha porta e a gente chegar nesse momento que a gente está aqui hoje. Isso mesmo, eu também sinto isso, que hoje eu olho para trás e entendo tudo o que aconteceu, assim, todos os movimentos, tudo que aconteceu foi preciso para que hoje a gente estivesse aqui, né, e contando essa história, partilhando sobre isso. Às vezes a gente acha naquele momento que algo foi ruim, mas porque a gente está vendo naquela perspectiva, né, como personagem que está ali num processo até de vitimização, né, e sem entender que, opa, você precisa fechar esse ciclo para abrir, iniciar um novo, Isso. né? É.
E quando eu dei, tive a coragem de sair, que eu mergulhei, falei assim, vou mergulhar. Para mergulhar, eu vou mergulhar. E mergulhei profundo mesmo, permaneci já fazendo yoga, eu comecei a fazer as formações, e aí vieram os florais. Aí cheguei na Deredere, é o seguinte, eu vou começar uma jornada com as rosas, e eu quero que você esteja lá. E aí eu montei o primeiro círculo, né, o primeiro encontro, assim, com muitos desafios, com muitas crenças, com muito medo de expressar essa verdade, de levar todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido, todo aquele aprendizado que eu estava, né, vivenciando nesses últimos anos, desse processo de despertar espiritual, autoconhecimento e reconexão com o nosso feminino. E a intenção era essa, círculo de mulheres para a gente se reconectar com o nosso feminino, com a medicina das rosas. Vamos ver, eu também, né, iniciando esse processo com a medicina, chamei as pessoas que estavam mais próximas de mim, assim, que eu sentia que poderiam fazer parte desse círculo, né, de resgate do nosso feminino. E Derê na mesma hora, não pensou nem duas vezes, estou lá, me apoiou nesse projeto, mesmo sem, acho que saber de começo de qual era, ela estava lá no primeiro encontro e a gente continuou caminhando juntas. E aí, dado esse amparato, assim, desse movimento todo, Dere, a fala daqui para frente vai ser sua, porque eu quero saber de você como foi, como está sendo trilhar esse caminho de volta para si. Uau! Uma jornada. Na verdade, eu quero começar falando assim que é uma jornada que eu não percebi que eu tinha saído de mim. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. É o tipo de lugar que a gente não percebe que a gente está saindo, né? Então, a gente não percebe que a gente está deixando a nossa essência. A gente não percebe que a gente está se afastando daquilo que nos representa. Então, quando eu paro para pensar assim, que você usa o termo, né? Você voltar para si, eu falo, meu Deus, como é que eu não percebi que eu tinha saído de mim, né? Eu acho que a gente fica tão consumido pela rotina, tão consumido pelos afazeres, por ter que provar coisas que a gente acha que a gente precisa provar, colocar, é, criar personas que a gente acha que precisa para estar naquele lugar. Eu falei sobre isso hoje no post. Então, assim, a gente acha que a gente precisa fazer isso para conquistar alguma coisa, Para ser aceita, né? para ser aceita. Eu acho que, na verdade, é o que a gente costuma dizer, todo mundo, na verdade, quer ser amado, né? Quer ser aceito, quer ser amado, não quer ser rejeitado. Só que a gente não percebe os sacrifícios que a gente faz. Então, a gente deixa de fazer uma coisa que gosta, deixa de ouvir uma música que curte, deixa de passear num lugar que você sempre gostou, deixa de encontrar aquela pessoa especial porque você não tem tempo. Então a gente deixa de fazer coisas que alimentam a nossa alma, que nos mantém vivo, que traz a nossa energia vital lá no alto, para provar coisas para pessoas que não fazem sentido nenhum, assim, muitas vezes, né? Deixa de sorrir, deixa de expressar a verdade, a alegria, né? De não poder ser alegre, ser você quem se é, assim. Livre, de não poder ser livre para ser quem se é. E a gente não percebe isso, né? Então, a gente não percebe isso numa roupa que a gente não usa mais, num acessório que a gente não usa mais, numa maquiagem que a gente não passa mais, num não cuidar do cabelo, no não fazer suas unhas. O que eu tô falando parece supérfluo, parece bobagem, mas são autocuidados que trazem a mensagem pra gente de que a gente se ama. Ei, eu tô cuidando de mim porque eu me amo. E a gente chegou num momento, eu vou falar a gente porque eu sei que foi a gente, né? A gente chegou num ponto lá que a gente não se cuidava em nada, a gente não estava preocupado com nada, a gente só se achava merecedora de comer, né?
E quando eu tinha Então, tempo de comer, tá? quando Eu nem tinha tinha, tempo de né? comer lá, não. É. Mas o que eu quero dizer é isso, é que a gente acaba se abandonando para caber em lugares que não são pra gente, E para provar algo para o outro que não faz mais nem sentido para gente. para provar para o outro. Ou seja, a gente alimenta o ego, né? Puramente o ego, puramente vaidade, porque tenho que provar que eu sou competente. Não, eu sei da minha competência, eu não preciso provar que eu sou competente. Eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade de. Não, eu sei qual é o meu limite de capacidade, eu não preciso mostrar para o outro. Então, eu não preciso anular isso para saber que eu sei que eu sou. E tá tudo bem. E aí? E o que que você quer fazer com isso, né? Aí é que tá a grande questão. Qual é o seu objetivo de vida? E aí, você me interrompa aí se você quiser já falar alguma coisa, mas Então, tô deixando eu acho que a você gente seguir o seu começou em. coração. Hã? O Pode seguir quê? o coração. É. E aí eu acho que a gente entrou num conflito cultural assim tão grande, né? Que eu acho que as coisas começaram a ser tão invasivas pra gente que estava lá, pra mim, no caso, que estava lá. Começou a ser tão invasivo, começou a ser tão contraditório com aquilo que eu acreditava, que eu conscientemente, e aí eu agradeço muito, porque assim, eu acho que esse momento de consciência foi o que me trouxe a felicidade plena, porque eu parei e pensei, eu falei, não, eu não posso agir pela emoção agora. E aí eu falei, deixa eu sair do cenário, porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E aí eu entendi que, de fato, aquilo não fazia mais sentido para mim, porque o que eu acreditava em relação a valores, princípios, né, a conduta com as pessoas, ao que eu acreditava na tratativa com as pessoas, eu acreditava que era diferente do que eu estava vivendo. Então eu falei, realmente não é esse lugar que eu tenho que estar. E aí eu quero trazer até um episódio que a gente demora a perceber as coisas, porque assim, eu trabalhava muito, então às vezes eu entrava às 7 horas da manhã, saía, sei lá, 9, vivia acompanhando na câmera. Era uma situação frenética, assim, de Nem tipo, você dormia, não dormia, né? Às vezes ligação de madrugada, porque funcionava 24 horas por dia, enfim. E aí um dia eu cheguei em casa, eu cheguei tão exausta, tão cansada, eu sentei no chão para conversar com meu marido, e a gente começou a conversar e eu dormi. Eu dormi. Eu apaguei. E aí, no dia seguinte, acordei na minha cama, tal, eu não vi o que aconteceu. E o meu marido me sentou no café da manhã e falou assim: Olha só, vou te falar uma coisa que se fizer sentido para você, esquece o que eu falei, deixa pra lá e vambora, vida que segue. Mas aí ele tinha me fotografado no chão de casa, dormindo de uniforme. E ele me mostrou a foto, ele falou assim: Tem 2 anos que você não volta para casa. uau, É isso mesmo que você quer para sua vida? Porque assim, eu voltava para casa de corpo, né? Fisicamente eu voltava para casa. Mas a cabeça estava lá, funcionando e trabalhando e vigiando e ligando e controlando. É isso, faz isso, direcionando o time, né? Enfim, aconteceram várias situações que chegou nesse ponto de precisar da minha intervenção 24 horas por dia, foram coisas graves, mas eu, eu parei de viver. Eu parei de viver. Quando ele falou aquilo que tinha 2 anos que eu não voltava para casa, aquilo para mim foi um choque. Foi um choque. E aí eu falei, não, isso não tá certo. E aí eu tô querendo provar o quê para quem? Foi aí que eu comecei a minha grande virada, assim, do tipo, será que é realmente isso que eu quero? será que faz sentido? Será que faz sentido? E aí eu comecei a olhar, eu falava muito isso, né? Gente, levanta o drone, olha a situação de cima, tal. Aí eu comecei a levantar o meu drone. Eu falei, opa, deixa eu me olhar aqui no cenário que eu tô aqui agora. Eu falei, não, tá fora.
E foi aí que tudo começou, essa busca de volta para o caminho interno, né? De volta para mim, de volta para minha essência. Foi aí que tudo começou. E como que foi como que você olha assim para esse passado? Aí vamos entrar aqui como que as rosas te ajudaram, né, nesse caminho, nesse caminho de reencontro assim. Como que você lembra da Dere? A Dere que chegou lá no primeiro encontro. Como é que tava essa Dere? Nossa, nossa. Eu, assim, fui sem saber, né, do que se tratava, mas eu tava. Vou primeiro falar fisicamente, a aparência física era como se eu tivesse sido abduzida, eu vou te dizer, abduzida e atropelada e jogada ali de volta em algum lugar para eu me situar. Então, fisicamente, eu estava 8 quilos mais gorda, né? Então, eu vou falar assim, desses 2 últimos anos, eu engordei 20 quilos, né? Então, não, em 2 anos não, foi em 4 anos eu engordei 20 quilos. Os 2 últimos anos foi o ápice do que eu engordei, né? Somatizou no corpo, né? Tudo, tudo. E assim, você não percebe, você vai vivendo e não percebe. Então, eu engordei 20 quilos. Eu, a aparência era envelhecida, era doente, era como se eu tivesse, não, porque eu estava, de fato, Uhum. intoxicada, intoxicada. Isso aparência física. E a emocional, frangalhos, né? Frangalhos. Porque, assim, eu era muito apaixonada pelo que eu fazia. Você sabe o quanto eu amava o que eu fazia. E eu ainda tentei, de alguma forma, permanecer, né? Mudando isso, ressignificando a minha estadia lá, e não deu certo. E assim, isso para mim foi muito frustrante, porque eu amava de fato o que eu queria. Eu queria ficar. Você fazia com verdade, com amor, com Eu queria alegria. Porque ficar quando eu te dentro conheci, você daquela. ainda estava alegre, ainda tinha uma vontade, uma ânsia, né, de Isso, mas crescer, de envolver isso. ali, de desenvolver pessoas. Exato. E assim, e o que eu queria era isso, né? Eu cuidava de uma parte operacional, de mão na massa, cuidar do processo daquilo, né? De vigiar, acompanhar, acompanhamento, controle, acompanhamento, controle. E naquele momento ali, não era o que eu queria mais. Eu queria o desenvolvimento, a capacitação. A gente fez um trabalho lindo com sucessores, né? A gente fez um trabalho lindo de desenvolvimento de tanta gente foi promovida. Então, alguns até me ligaram depois que foram promovidos, falando que, olha, você participou disso, então, obrigada. Então, esse reconhecimento é maravilhoso. Mas eu estava muito, muito mal, assim. Então, eu só fui perceber no encontro das rosas o quão mal eu estava. E era um encontro, né, onde a gente foi convidado a matar tudo aquilo que nos fazia mal, que era Kali, né, a mãe Kali. E eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia nem me mexer. Eu lembro que você colocou uma música linda, né, que fala da força da deusa. Tem uma batida maravilhosa, ela tem um significado tão profundo e eu não consegui me mexer. Eu estava estagnada, eu estava parada, eu estava congelada. Era como se eu não sentisse, era como se eu tivesse anestesiada. Essa é a palavra, assim, eu estava anestesiada. Então foi aí que eu percebi o quão grave estava a minha situação, né? O quanto eu não percebi que eu cheguei nesse ponto. E foi aí que a gente começou um trabalho, né, de profundo conhecimento, assim, com as terapias alternativas que a gente foi fazendo, de indicando e trocando e chegando nessas hoje, né, em como eu tô, que aí a gente vai falar um pouco mais para frente, mas como essa jornada das rosas faz a gente mergulhar para dentro,
né? Em cada uma das etapas dela, assim, em cada uma dos florais, ela convida a gente a olhar uma parte da gente. Isso é que é legal, assim, porque é um trabalho que começa de dentro para fora. É um trabalho que começa em partes e não é e você vai sentindo a evolução devagar e você vai conseguindo trazer a percepção para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito, para suas atitudes. Você consegue ver mudanças claras de atitudes a partir do momento em que você se observa dentro daquele período. O emocional também ajuda muito no nosso emocional a lidar com Como essas travessias, com tudo que apresenta. Eu lembro que foi na Rosa Preta, com a Mãe Cali, que você teve aquele processo de catarse, Derê. foi a Rosa Preta, foi a primeira. Fala Foi para a mim, primeira. fala, né, para elas como é que foi essa catarse, assim, que foi algo bem forte. Foi a catarse mais forte que eu tive de todos os florais até agora, de todas as rosas, foi a mais forte que eu tive. Eu senti o meu corpo de baixo para cima, né? Então ele começou a formigar dos pés para as pernas, a ponto de formigar de uma forma tão forte que cheguei a sentir dor de não conseguir me mexer. Era como se eu tivesse sendo hackeada. A sensação era que eu estava sendo hackeada. E é muito louco falar isso, porque eu nunca imaginei passar um negócio desse assim. Era como se eu estivesse passando por um scanner potentíssimo e que o laser passava com tanta força que eu não conseguia me mover. E eu lembro que eu falei para Isabela, eu falei, Isabela, eu tô passando muito mal. E eu tive vômito, né? Eu vomitei muito forte. Vomitei muito, muito, muito. E eu falei com ela assim, eu tô passando muito mal e eu não consigo nem me mexer, não consigo nem me levantar. E nesse dia, definitivamente aqui em casa, eu falei, gente, eu tô passando muito mal, eu não consigo nem nada. E nesse dia eu não consegui comer, eu não consegui levantar, eu não consegui fazer absolutamente nada. Eu fiquei deitada o dia inteiro e era deitada assim de barriga para cima, porque eu não conseguia nem me virar para um lado e nem para o outro. E gradativamente, esse hackeamento foi subindo, assim. Então ele veio nos pés, veio nas pernas, as minhas pernas estavam muito inchadas e muito formigando muito. Eu sentia como se a água tivesse retida, assim, tivesse borbulhando, assim, era essa a sensação que eu tinha. E quando chegou no estômago, foi a hora que eu vomitei muito Botou tudo para forte. fora. Botei tudo para fora, botei tudo, 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 mas foi muito. E aí depois, né, depois que eu vomitei e tal, a parte da tarde eu comecei a sentir a parte do peito para cima, do tórax para cima, até chegar na cabeça com uma dor de cabeça profunda de não conseguir abrir o olho. Então essa foi a pior catarse, na verdade a melhor, né? Tá Foi a melhor. melhor catarse de limpeza que eu tive na vida, assim, mas foi muito é, muito significativa, e aí eu falo que o seu apoio foi muito essencial pelo seu conhecimento, para você me acalmar, porque realmente foi desesperador, e você estando comigo naquele apoio online praticamente, porque você me acompanhou, eu pegava o telefone e você já estava, né? Olha, presta atenção se vai acontecer isso, então você foi me direcionando e acalmando. E isso foi fundamental, assim, para eu conseguir passar por essa catarse de forma natural. E eu sinto assim também que você Natural, estava eu falo aberta. hoje, né? Porque É, natural que eu não achei, não. mas eu acho assim também, porque você estava aberta, né? Por mais assim que não sei muito bem o que é, mas você foi aberta para Uhum, receber tudo que aquilo estava ali para te oferecer. sim, Você também se abriu para esse processo de limpeza. Você se sim, permitiu ficar nesse processo e a gente precisa se dar permissão para vivenciar isso, até para olhar para essas sombras, né? Que às vezes a gente foge muito. Se permitir vivenciar esse processo, ó,
nesse momento eu preciso de pausa, eu preciso de recolhimento, meu corpo está passando por um processo, né, dentro do seu lar, dentro da sua casa, de se permitir vivenciar isso, porque quantas mulheres passam por processos desafiadores hoje e continuam, estão ali morrendo e continuam fazendo, porque tem que fazer isso pro filho. Não, esse é o meu momento, eu não consigo, agora eu preciso olhar para mim. É esse convite mesmo, olha para si. O que que você precisa deixar morrer? E o que que você deixou morrer ali, Dere? Nossa, eu deixei morrer vaidade, eu deixei morrer o ego, eu deixei morrer a necessidade de reconhecimento, eu deixei morrer a, a necessidade de provar que eu posso fazer isso ou aquilo, né? Eu deixei morrer muita coisa, assim. Eu deixei morrer a minha falta de posicionamento, de querer que tudo esteja bem, que eu, sabe, bom para todo mundo. Não, nem sempre é bom para todo mundo e nós vamos ter que lidar com isso, né? Então, eu deixei morrer aquela pessoa que queria agradar a todo mundo. Então, eu acho que eu deixei morrer muita coisa, sabe? E assim, o mais importante é que eu fui. Na verdade, não é que eu deixei morrer, eu acho que eu quis matar essas coisas, sabe? Por quê? Porque aquilo não estava me fazendo bem e eu consegui perceber que aquilo não estava me fazendo bem. E foi quando eu percebi que eu estava longe de mim, longe do que era importante para mim, longe do que era essência para mim, longe de tudo que eu gostava. Eu percebi que eu estava cada vez me afastando mais. E aí eu parei e pensei, eu falei, bom, quanto tempo de vida eu tenho? Eu não sei. Falei, se eu não tomar uma atitude agora, eu vou ficar aqui até quando, né? E aí foi quando eu, conscientemente, eu sabia que eu ia passar por um processo, por isso que eu falo que era um pântano, assim. Eu sabia que eu ia passar por um processo de ter que me reconstruir. Só que antes eu precisava me destruir. Destruir uma Não, versão que não condizia com a sua verdade, que não não era você. condizia, São não essas era máscaras que a gente coloca para ser isso. aceita, né? Desse ego que quer ser aceito, que quer ter visibilidade, que quer provar isso para não sei o quê. São essas máscaras que a gente coloca ao longo da vida, né? Que nos Isso, ensinam a colocar, né? Que aí nesse lugar a gente coloca essa máscara, nesse lugar que você coloca essa. E de isso, repente você é convidada para. O que que tem debaixo dessas máscaras? Quem é você, de fato, sem nada fato. disso, né? Quem é É, você sem a sua função, sem o seu cargo, sem seu marido, sem seus filhos? Quem é quem você? é você? Eu não sabia responder essa pergunta se você me perguntasse há alguns meses atrás. Então, assim, e aí uma coisa que eu percebi foi que o processo de despertencimento daquela persona ia ser muito difícil, né? E aí, o que que eu procurei? Eu falei, procurei a rede de apoio, porque eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Então, mas assim, tudo isso foi com muita consciência, porque eu demorei para tomar a decisão, já me preparando, demorei para de fato, né, sair, demorei para ter a consciência de quando eu vou começar a me desconstruir, porque aí era uma coisa que eu precisava aceitar. E eu Então, acho que a assim, gente pode até trocar essa palavra, demorei, porque a gente julga que demorou, é um julgamento nosso, né? Mas eu isso, acho que é um verdade, processo mesmo, é um processo, concordo, né, que a gente concordo. está vivenciando ali, né, para o novo, para dar aquele passo, preparando a nossa estrutura para dar esse passo com consciência, né? Não Isso. Na foi assim, verdade, eu eu estava vou. me planejando, né? Estava me Isso, planejando isso. para. Então, acho que é bem isso, tem razão. E aí, a partir do momento em que eu assumi que eu queria aquilo, né, de me reconstruir, e que eu consegui planejar ali uma rede de apoio que eu sabia que eu ia precisar em determinadas situações, foi quando eu consegui
enxugar a lágrima, levantar e falar assim: opa, pera lá, você tá viva, você é corajosa, você atravessou tudo isso e tá aí bem, então vamos recomeçar. E foi aí que a gente recomeçou a caminhada, né? Uhum. E nesse processo, né, a gente morreu ali com Cali, porque foi um processo de morte para mim também. Cali me trouxe muitas sombras que eu precisava olhar. Uma coisa que eu lembro muito que a gente compartilhou, assim, é das pessoas que chegam, né, dos espelhamentos, né? Muita gente da versão antiga chegou para você, para falar coisas para você. E, cara, olha, você me ajudou nisso, nisso, naquilo. Eu esqueci o nome daquelas mães, mas muita gente antiga chegava para você para te mostrar que, de fato, olhavam, já percebiam, né, a sua potência, a sua força, mas que ali a gente estava sendo podada. Que ali a gente estava sendo podada. E, de alguma maneira, trazendo esse espelhamento, era ali mesmo que eu tinha que ficar? Será que. Até aquele momento, sim, né? Não vamos negar que até aquele momento fazia muito sentido e foi ótimo, foi maravilhoso, foi onde eu me descobri, né? Me redescobri. Então, até aquele momento fez muito sentido. Mas dali para frente, não mais. E tá tudo bem, E o aceitar que que eu isso vou também foi fazer um com processo, isso? né? É, exato. E aceitar aderir que tem um escritório na praia, aceitar essa nova versão, né, dessa mulher que se permite ir durante o dia, ir na praia, sentar com as amigas, conversar, falar de coisas, né, que para além desse universo empresarial, falar de si, do seu autoconhecimento, de toda essa descoberta que está acontecendo. Então, assim, os nossos encontros na praia, assim, nosso escritório na praia, Escritório na praia. foi assim, para mim, né, momentos muito preciosos de poder fazer essas trocas, né, falar ali, olha, tá acontecendo esse processo assim, assim, assado, e você poder trazer a sua visão do seu processo, e esse apoio mútuo dentro dessa jornada, né, de autoconhecimento, aquilo que você falou, ter essa rede de apoio, né? Ter com quem fazer essa troca. Porque ali no começo, né, que a gente vivencia ali os primeiros florais, os primeiros chakras, ainda tem muita densidade, tem muita coisa para a gente olhar. E é desafiador olhar, né? E a gente precisa ter uma Dói, rede de né? apoio para. Dói, né? Dói. A gente tem que olhar para a ferida, né? É porque às vezes aquele negócio ali tá tão tapado, você não tá vendo, né? Tem uma máscara, tá passando uma maquiagem ali, de repente toda aquela maquiagem sai e você vê o rombo que foi criado. E você precisa se reconstruir a partir daquilo. Quem é você a partir disso, com tudo isso que você viveu? Quem você quer ser daqui para frente? E eu acho que é isso que a gente está buscando dentro dessa jornada, né? E cada novo floral é um novo reconhecimento, que a gente se reconhece, vê uma outra face, uma nova versão de nós mesmas que a gente nem sabia que existia. Verdade, verdade. E depois da Rosa Preta, a gente teve Maria Madalena. Como foi Maria Madalena para você? Rosa Vermelha, sexualidade, magnetismo. Como que chegou? Já foi outra pessoa chegando lá no encontro Já, da Rosa não, Vermelha. quando eu cheguei na Rosa Vermelha, já estava, eu já me sentia diferente. Eu já me sentia uma nova pessoa. E aí o contexto era outro, assim, que eu precisava agora era como se eu aos poucos eu fosse resgatando aquilo que eu já era, né? Então, já me enfeitava mais, eu já me olhava com outro olhar, eu já me achava mais bonita, eu já me achava mais atraente. E aí a rosa vermelha foi tão potente, minha filha, que cheguei em casa já, né, meu marido, falei, amor, rosa vermelha, pronto. E assim, foi lindo, né? A nossa energia, ele percebeu a energia assim da sedução de de Maria Madalena, né? Da Rosa Vermelha. E eu Então, acho foi lindo, lindo assim, que também. dentro do Foi seu lindo. processo, vocês se redescobrindo, né? Como casal, como companheiros de jornada, porque para além do matrimônio, né, dessa parceria,
do casamento em si, mas trilhando juntos a caminhada desse despertar espiritual. Eu lembro quando a gente começou a adentrar nos profundos, nos assuntos mais profundos, que você começou a partilhar do Metatron, que seu esposo tinha mandado pintar. Eu falei assim, como assim, Derê? Você tem que me explicar como assim? O cubo de O que está Metatron. acontecendo para o Neto? Ele também está É. nesse processo dela, ele também está e tal. A gente está se encontrando. Como que foi isso, assim, para vocês? Ah, foi muito fantástico, assim, porque a gente veio em descobertas, no mesmo período, mas em descobertas paralelas, né? Então, ele foi por um campo, por uma jornada, eu fui por outra. E, em algum momento, a gente se conectou se conectou, assim, que eu falo espiritualmente, né? A gente se conectou de uma forma tão intensa que é como se tivesse acontecido uma explosão de consciência, assim. Os dois, de repente, um olhou para o outro e falou: Oi? Sabe? Então, e aí a gente se escolhe todos os dias a partir disso, né? A gente olha Querido. para isso e a gente tem consciência do que a gente quer, a gente tem consciência do que um representa para o outro, a gente tem consciência de quando a gente não está muito bem, que a gente sabe, né, exatamente energeticamente o que a gente precisa fazer pelo outro. Então, isso facilitou muito, a nossa relação melhorou, assim, sei lá, 200 milhões de por cento. Então, foi muito lindo mesmo, assim, Que lindo. foi um E ele te encontro, apoia muito nesse processo, sim, dessa reconexão sempre, com o seu feminino, sempre, com a sua sexualidade, né? E eu fui sempre. vendo esse aflorar. E, gente, esse aflorar, esse florescimento, ele é tão sutil que às vezes a gente, né? Quem tá de fora, quem tá dentro, às vezes não percebe. Mas quem tá de fora, vestindo um vestido com Decote. um decote. Aí eu, como assim? Que vestido é esse? E eu falei assim, que linda, que maravilhosa. E decote sem sutiã. É, não, e aqui? E parece que assim, as cores ficam mais vivas. Gente, é impressionante, assim. As cores ficam mais vivas, a pele fica mais bonita, a gente fica mais brilhante. Realmente, energia é tudo. Tudo, Energia é o que tudo. move a gente, energia vital. É isso que a gente precisa alimentar. Então, de fato é isso, sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso que você falou externamente veio de dentro, Veio de dentro, veio de né? dentro. Dessa limpeza, dessa cura, dessa vontade de querer viver, dessa vontade de trazer essa energia vital e compartilhar e reverberar isso e fazer em ondas, né? A gente quer fazer em Sim, ondas. sim, sim. E E acho que vai fazendo esse processo de pouquinho em pouquinho, porque a rosa laranja você já chegou com um brilho, com um exponencial, que você já era a própria Inanna, com aquela face foi a que eu mais me identifiquei. que foi com a sua face leoa. Eu falei, gente, é a Dere aqui, aquela energia, aquela Foi. potência, né? Você vivenciou alguma parte sombria, Dere, na laranja? Você lembra de Nana, Não, assim? não. Pois você ficou só com arquétipo positivo, né? E Nana, para mim, foi o arquétipo mais positivo e mais energético que eu tive, assim, no sentido de A emanar, criatividade assim, de. chegando. Ah, é isso! Foi quando eu comecei a fazer os colares lindos. E, assim, foi. E logo que eu entrei na sala, né, quando eu vi aquele arquétipo de Nana, ela já se conectou comigo. Assim, já me conectei. Olhei, eu falei, gente, isso é muito eu. Tô me vendo ali. E imagina, né? Então, e assim, e de fato foi uma coisa energética mesmo, assim. Eu lembro, sim, que você ficou muito bem, chegou muito bem na Rosa Laranja, passou bem. Eu realmente não lembro de você ter partilhado algum aspecto mais sombrio. Teve as coisas que a gente precisa limpar, mas foi muito mais suave, Nana. Eu percebi que foi muito mais suave para você e foi muito mais intenso para mim. E Nana, para mim, foi Isso, eu me lembro. Deus, foi morte. Eu fiquei 20 dias e você, até quando? Até quando você vai cair? Eu falei dele, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Lidando com aquele processo de desapego, né? De desapegar.
daquele relacionamento e poder olhar para mim, poder ver a beleza em mim, poder já começar o arquétipo da sensualidade em mim, da criatividade em mim. Então, eu passei uns 20 dias mesmo assim, morrendo, minguando, uma sinusite que não saía, que não ia embora, que eu falei, vamos para o mar, que eu preciso limpar esses narinas Foi todo difícil, dia no né? mar para poder fazer Foram 20 limpeza. dias bem duros aqueles. Bem desafiador. Mas aí veio a rosa amarela. Ah, Ai, a rosa amarela eu amei. pois é, a rosa amarela para mim, você lembra? Quando eu entrei, que eu falei assim, gente, o que que ela tá me dizendo? E aí ela foi na veia, assim, ela foi para mim aqui, ó, Xiu, baixa a tua bola. Ela falou isso para mim, assim. E aí eu fiquei, né? Aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque, tipo, eu tava buscando me descobrir. Quando eu realmente me descobri, vem alguém e falei, "Psiu, baixa tua bola." Aí eu fiquei meio desnorteada, sem saber o que fazer. Mas logo passou, assim, eu entendi, eu dei uma baixada de bola, continuei, né, no meu processo de descoberta interna, mas eu dei uma baixada de bola, que eu falei, não se acha muito não, né? Ó o ego E, gritando, né? e ela vem trazendo aquele arquétipo assim, né? Olha, você pode ter beleza, você pode sim brilhar, mas para você brilhar não precisa ofuscar o outro, né? Não Isso, precisa isso. ofuscar o outro, né? Aqui não tem mais competição, aqui a gente está trilhando o caminho juntas, assim. Eu senti muito Verdade. isso nela. E, nossa, eu amei a rosa amarela, porque ela me trouxe uma alegria, nossa, uma beleza, um sorriso, assim, meu Deus, que eu sorri assim. Chega a doer aqui, de tanto que eu sorria com a rosa amarela. E eu precisava muito dessa energia, depois de ter ficado tanto tempo, né, assim, na sombra, no processo de limpeza com a rosa laranja. Então, ela foi um bálsamo para mim de alegria. Depois a gente teve a Rosa Verde, que foi com a Tara, Autocura, que eu também, para mim, assim, foi um processo muito, muito divino, de reconexão com o corpo, de cuidado com o corpo, de olhar para esse corpo. Como que a Tara chegou para você? Então, ela veio já de forma mais suave, eu acho que eu já estava no entendimento desse processo, então veio com fragmentos, assim. Ah, um pouquinho, a cura um pouquinho aqui, uma cura um pouquinho ali, mas não foi uma coisa tão intensa como as demais. Ela já Uhum. veio mais suave. Da verde para frente, eu já senti uma suavidade muito maior. É porque a gente começa a lidar com camadas mais sutis, né? Que aí é a partir do Sim, coração. Então, se a gente tiver vivenciado esses processos no chakra básico de limpeza, realmente deixado ir o que precisa ir, daqui para cima os processos são um pouco mais suaves. Se a gente não isso. conseguiu lidar bem com os processos dos primeiros centros de energia, dos primeiros florais, não deixou morrer e limpar aquilo que precisava, aqui a gente ainda vai sentir, dar uma mexida, né? Porque ainda vai ter coisa para limpar em conjunto. Então, também senti a Rosa Verde trabalhar com suavidade. Eu até pensava assim, gente, não está acontecendo nada. Mas ela É, trabalhou em mim camadas mais sutis, que foi através dos sonhos, né? Tive muitos sonhos, muitos despertares nos sonhos. E depois a Rosa Rosada. Conta aí a Rosa Rosada, Afrodite, como chegou para ti. Maravilhosa. Afrodite é, chegou maravilhosa para tu. a Roda Rosada, ela me resgatou, a Rosa Rosada, ela me resgatou me trouxe mais feminilidade, eu achei, né? Só que de uma outra forma, me trouxe mais o belo do que o Uhum. sensual. Então, ela me trouxe mais o belo. E, e foi também assim de forma natural, não foi algo também que impactou de você parar e falar assim, ah, de repente um marco. Não, foi gradativo também. Então, mas eu senti isso, assim, me trouxe um novo olhar para a beleza, né? Trouxe mais a questão do belo mesmo. Eu demorei para acessar o arquétipo da beleza com a Afrodite. Eu falo, gente, preciso voltar para Afrodite, porque eu também demorei, né, para acessar. Eu fiquei na camada de limpeza ali, eu acho que uns 15 dias também na Afrodite, até o momento em que eu falei assim: Ô meu amor,
O meu amor, já passou a fase lá dos chakras inferiores que tu fica 20 dias em processo, meu amor. Chega, Bora, né? Já não tá na chega. hora de partir. Vamos, vai se dar permissão aí, meu amor. E aí, quando eu comecei a dar essa permissão, que eu comecei a ver esse belo, né? Não é de beleza física, Não, pela não. essência. É você ver a beleza no sol, nas nuvens, E foi no quando a meio gente. ambiente, onde você está na Isso. sua própria presença. É uma beleza tão sutil e tão amorosa, tão E amorosa. aí, eu vou um pouco mais, Bela, porque eu acho que foi aí que começou a entrar na camada do propósito. Sim, sim. Porque aí foi quando a gente teve até uma troca, a gente estava lá no escritório, na praia, né? E a gente teve uma troca em que eu falei para você assim: já parou para pensar no sol? Que ele, mesmo que esteja nublado, se você abrir a nuvem, opa, se você abrir a nuvem, ele está brilhando. Ele está lá brilhando, ele está fazendo o que ele tem que fazer. E eu me lembro que a gente estava voltando do Clube do Livro, né? Essa história eu preciso contar. Então a gente estava voltando do Clube do Livro e eu falei assim para Isabela, eu falei, Isabela, eu falei, ah, gente, eu só preciso descobrir o meu propósito, assim, de fato, o que que eu preciso fazer. Isabela, na plena sabedoria das rosas, ela me solta. Você só precisa ser você. Cara, eu parei e pensei, ok, mas e aí? Quem sou eu, né? Quem sou eu de fato? E aquilo mexeu tanto comigo, porque aí veio esse insight do sol. Falei, cara, o sol, ele é o sol. Ele não precisa ser mais forte, ser mais fraco. Ele é. O que torna ele mais forte, mais fraco é quem entra na frente dele. É a quantidade de nuvem que entra na frente dele. Então, pare e pensa. Se tem nuvem, o sol está lá. Se não tem nuvem, o sol está lá. Qual é o papel dele? É Brilhar. aquecer, trazer calor, é estar lá, é brilhar, é iluminar. Ele tem o papel dele. Ninguém troca o papel do sol. Então, quando você falou para mim assim, você nasceu para ser você, eu falei, opa, então peraí, tá mais fácil, né? Eu falei, então tá mais fácil ser eu, gente. Vamos ser eu, então. E aí eu comecei a pensar em mim como terceira pessoa. E eu comecei a trazer isso para mim como terceira pessoa. Quem sou eu? Eu queria ter uma de mim perto de mim, né? Ainda Queria bem que ter eu tenho uma. uma de você perto de mim. E eu comecei a falar isso, eu trouxe isso para terapia, que eu falei assim, eu queria uma derê perto de mim. Eu queria ter uma derê que me suportasse quando eu precisasse, né? Tipo, pula do penhasco aí que eu tô aqui para te segurar. Eu falei, eu queria ter isso. Mas na mesma hora, né, que eu vim com essas reflexões, eu pensei, eu falei, peraí, mas eu quero ter uma de mim. Eu, eu sou a que eu quero ter, né? Eu Eu sou não a sou, pessoa. cara, sou eu. Eu Eu falei, já sou. eu sou quem eu quero ter. Eu falei, então peraí, então deixa eu viver pra mim, né? Deixa eu fazer as coisas que eu gosto, deixa eu viver o que. E aí foi a grande virada. Eu acho que essa foi a grande virada. Porque eu falei, gente, se eu quero ter uma de mim, porque eu gosto de mim do jeito que eu sou, então deixa eu viver minha plenitude. E aí acabou. Aí as fumaças. Sabe aqueles desenhos animados que a fumaça, o sol, o céu se abre e as coisas. Pronto, a consciência veio. E aí eu passei a me enxergar diferente. Eu passei a viver um dia de cada vez sendo eu, Com sabe? presença, com verdade. E aí a gente Presença, entra na rosa azul, né? identidade. Essa questão da gente se expressar através da nossa verdade. E rosa azul tá brilhando ainda em você, porque você abriu o Instagram, começou a trazer isso e ver, gente, ver essas mulheres desabrochando, é assim, a coisa mais linda. É muito bonito, porque
Todos os dias, quando essa maravilhosa vai trabalhar, que ela manda, posta uma foto lá, linda, maravilhosa, eu falo, gente, quem é? Quem é? Quem é essa? E aí, de repente, né, ela simplesmente compartilha um vídeo que ela ligou a câmera, assim, e falou. E colocou a verdade dela para o mundo. E isso é tão gratificante que eu falo, me dá mais força de chegar aqui e partilhar tudo isso com vocês, gente, porque é incrível esse processo de transformação, esse desabrochar que eu venho vivenciando em mim, porque a gente está aqui hoje, agora, nessa conversa, falando para outras mulheres, né, para quem acessar esse vídeo depois, ouvir, é esse processo de desabrochar do nosso ser, da nossa essência, da nossa verdade, da nossa alma, pedindo passagem para que tudo isso que a gente está, né, trazendo de bagagem, de conhecimento, espalhar para o mundo, porque cada uma traz a sua verdade única, que é a sua medicina, né? Então, vem despertando esses dons, essa medicina interior de cada um de nós. Então, quando você me compartilhou aquele vídeo, eu queria, nossa, eu queria pular, saltar. Eu falei assim, gente, olha que coisa linda! Só gratidão, mas eu quero que você fale desse processo em você, né? De tudo isso, assim, de estar agora aberta, né, abrindo esse canal aqui e levando essa verdade. É. E isso foi, para mim também foi muito gratificante, assim, porque quando você se reconhece de verdade, quando você sabe de fato quem você é, quando você tem conhecimento de tudo aquilo que te representa, de tudo aquilo que faz de você peculiar, porque assim, cada um é um ser diferente. E cada um tem sua peculiaridade, cada um tem algo para oferecer para o outro, né? Eu sempre falo que ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo é melhor que alguém em alguma coisa. Sim, Então, assim, não há competição, não existe competição. O mundo é colaborativo. E se a gente não aprender e entender isso, que o mundo é colaborativo, a gente vai ficar sozinho e doente. Porque toda vez que eu aprendo alguma coisa, com certeza o outro ensinou alguma coisa. sim, E sim. toda vez que eu ensino alguma coisa, o outro aprende alguma coisa. Então, assim, é simples, mas ao mesmo tempo a gente vive com uma venda nos olhos, né? Porque é complexo de trazer isso para o entendimento normal, natural. É E porque a gente assim, não eu. aprendeu, né? A gente tem que fazer todo esse processo de reprogramar, que é o que os florais nos Exatamente, auxiliam a fazer, porque eles fazem essa reprogramação a nível do nosso DNA. Então, tem o exatamente. processo de limpeza, né? Onde a gente vai ver ali as sombras ou os padrões, crenças que a gente carrega, e tem o processo das ativações desses atributos. E essa questão Exatamente. da cooperatividade, eu senti muito na Rosa Rosada, porque foi uma força muito grande. Inclusive de olhar para outra com encantamento, né? De olhar para a pessoa que está ali na jornada junto comigo, falar que lindo o processo dela, olha Belo, o chá dela, olha que coisa linda. belo, é, Isso belo. trouxe muito para mim, de entender que todos somos rainhas, assim, todos nós Isso, temos algo para trazer, e ser grata ainda por você estar trazendo isso, tá trazendo a sua é, fala, a sua verdade, a tua essência, manifestando isso no mundo. Porque tem pessoas que precisam ouvir aquilo que só você pode dizer. isso. Só E não é você. para todo mundo, e não é para todo mundo. E aí é isso que eu fico encantada assim com o universo, porque Deus é muito poderoso, né? Independente de religião, gente, eu tô falando de espiritualidade. O universo traz pra gente quem está na mesma vibração que a gente. Então, é para todo mundo o vídeo? Não, não é. O que eu vou falar vai fazer sentido para todo mundo? Não vai. Então, assim, se fizer sentido para um, para dois, que seja para uma pessoa, já valeu, sabe? E assim, o para quem tem coragem, né, que é o Instagram que foi criado, ele saiu porque eu falei assim, se eu tivesse uma amiga Dere falando comigo, o que ela falaria? E aí ela falaria, vai lá,
faz, vai dar certo, eu vou curtir, vai ser legal, vamos fomentar, vou compartilhar. Tem muitas mulheres que querem te ouvir, parará. Ela me incentivaria. Falei, então tá bom, então eu vou fazer. E eu falando comigo como se eu fosse uma terceira pessoa, sabe? E aí ele saiu. Então, e assim, muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo: Cara, muito legal a sua reflexão, obrigada por ter compartilhado. Olha, obrigada, eu nunca tinha pensado nisso que você falou. E eu achei muito legal, né? Hoje eu compartilhei uma outra lá que é de uma experiência também de uma mentorada minha que vivenciou, depois vocês olham. Porque assim, fala exatamente isso. E assim, o que que eu compartilho? Também não é qualquer coisa. Eu compartilho coisas que eu vivenciei ou insights que eu tive em determinado livro que eu li, ou alguma conversa que a gente teve que vai sair alguma coisa que a gente falou, sabe? Então, É a sua verdade, são os seus processos, é a sua exatamente, é a vivência, minha é tudo o que verdade. você vivenciou na sua vida em si, que te trouxe e que faz você ser quem você é nesse agora. Então, a Sim, gente só pode levar isso, não tem como a gente entregar aquilo que a gente não é, né? E quando a gente entende isso, né, que eu só posso dar aquilo que eu sou, fica muito mais fácil sim, de porque você você não precisa levar se forçar a nada, você não isso. se força a nada. E aí E é torna leve natural, o né? processo, né? Se torna leve, gostoso. Aquilo que era para ser trabalho, não. É entrega. Sou eu, tá vindo de dentro, não tem peso nisso. Muito Sim, pelo contrário. Eu me alegro quando eu levo mais de mim para o outro, quando eu compartilho sim, mais de mim para o outro. Me nutre, né? Levar um pouco dessa sabedoria, de tudo, de todo esse meu conhecimento para o outro e ver que está impactando o outro de forma positivamente, sabe? Ver essas sim, pessoas chegando, falando, cara, fez sentido, que bacana, que bom que você partilhou, que bom que você disse isso, faz sentido, somou. Isso é tão legal, e traz assim aquele, ai, realmente, é esse o caminho, né? É as confirmações de que nós estamos no caminho. Não que a gente é, precise de confirmação, porque eu acho que quando a gente se sente bem, esse bem-estar, essa alegria, esse entusiasmo, que é a própria energia vital, a energia de vida, né? Que está exponenciando, que essa confirmação do caminho que a gente tem que seguir. Mas é bom também quando alguém chega em você e fala, e tá tudo bem, gente, é ótimo, assim, quando fez Eu acho sentido. que a gente sente no coração, né? Quando flui naturalmente, a gente sente no coração paz. E se você está em paz, o mundo pode cair do teu lado. Você vai olhar e vai falar, opa, amém por isso, Né? Para né? mim, não. É, E eu e é sinto muito muito isso, assim, eu importante. sou muito grata por essa jornada, por essa medicina que está nos ajudando nesse florescimento. Agora a gente está na rosa violeta. Como é que tá a violeta para Oh, você? Eu nem vim de violeta, eu peguei a primeira. mas aqui, mas eu não botei proposital, juro pra você, fui trabalhar assim, Ai, que linda, tô trabalhar na assim, frequência. tá na frequência, sintonia. Rosa Violeta. E assim, o que que ela trouxe pra mim? Confiança. Confiança. Tá sendo a palavra do meu momento violeta agora, sabe? Eu acho que ela é como se fosse uma raizinha que já cresceu um pouquinho mais, sabe? Então ela está sendo nutrida ali, fincando o seu pé na terra da realidade, trazendo ali essa consciência da terra, né? Lá para o núcleo que a gente precisa se voltar. Então eu acho que a minha raiz crescendo, eu Que diria que é lindo, essa confiança, sabe? Que que a lindo, rosa violeta trouxe. que lindo essa partilha. Mais alguma coisa que você quer falar da jornada, assim, que você sente no seu coração de partilhar, de dizer para essas mulheres que vão se conectar com esse vídeo? Olha, o que eu quero dizer é assim, não tenham medo de buscar, né? Não tenham medo de enfrentar as suas sombras, elas sempre vão estar aí. O que a gente precisa fazer é acolher e se tornar de convívio fácil. Elas sempre vão existir, em alguns momentos elas vão querer gritar mais alto, falar mais alto,
E aí cabe a você saber quem de fato você é e de fato quais são essas sombras. Então, assim, não tenham medo de se descobrirem, né? Pelo contrário, o que aconteceu, né? Todo o nosso passado a gente não consegue mudar. E faz parte da nossa história, faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa trajetória. Foi a arena, é a arena que a gente, foi a arena que a gente teve naquele momento, né? A gente teve que enfrentar todas essas situações e eu acredito que tem muitas histórias para contar se a gente for ouvir cada uma das mulheres. A gente tem muitas histórias riquíssimas para ouvir. Então, assim, não tenham medo de se desconstruírem, não tenham medo de reconstruírem, né? E se visitem constantemente nas suas essências. Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim. Quando a gente consegue trazer de volta quem a gente realmente é, quando a gente realmente consegue andar no caminho reverso para se reencontrar, nós nos tornamos cada vez mais imparáveis. Então, que essa força feminina, né, esteja com a gente, que a gente esteja junto, busque sua rede de apoio, construa de fato a sua rede de apoio verdadeira, com confiança. Isso é com o tempo, você vai sentindo quem, né, quem vai estar com você nesse processo. E assim, e acolha-se em cada uma das etapas. A gente não vai estar bem o tempo inteiro, né? E é por isso que a gente precisa se conhecer para saber o momento de explodir e o momento de implodir. Então, conte comigo, né? A gente está aqui, né, Bela? Estamos aqui, né, vivenciando essa jornada, que é uma jornada muito profunda, uma jornada de volta para dentro, uma jornada de volta para a gente se reconhecer, e é um processo. A gente vai acessando camadinhas, camadinhas, Isso. camadinhas, e E vai se assim, cada vez acolhendo. mais, né? Cada vez mais descubram essa medicina das rosas, porque de fato é algo que vai te trazendo a consciência gradativamente. E o mais interessante é que Gradativamente. não é agressivo, né? Então é gradativo. Então, isso é que faz o processo de cura ser muito mais prazeroso. Eu sinto assim que é uma medicina muito amorosa, porque por mais que tenha esses desafios, as sombras que a gente olha, tem um acolhimento, tem um amparo, tem um abraço, sabe? Que é o abraço dessa mãe, que é a própria mãe divina, né? Nos abraçando, nos convidando a voltar para ela, voltar para a essência, né? Assumindo a verdade de quem nós somos. E eu sinto muito esse abraço, assim, e essa rosa violeta tá me trazendo muito essa energia, desse retorno à mãe, sabe? A entrega para essa mãe, de que essa mãe está cuidando, de que essa mãe está nutrindo, de que é possível ir para a vida, fluir, se abrir, expandir, porque a mãe está aqui, né? Ela está nos amparando, ela está nos guiando em cada passo da jornada. As pessoas certas vão chegar, quem tiver que sair, vai sair, a gente aprende a desapegar, né, disso dentro desse caminho. Então, assim, é muito amoroso, é uma jornada muito amorosa, que é a medicina do amor, né? É o caminho do verdadeiro amor. Então não tem como ser diferente. E a gente escuta isso, né? A gente tem duas. Deus falou com a gente assim: duas coisas que eu quero de vocês, resumidamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, como é que eu vou distribuir amor, né? Eu tenho que ser a primeira pessoa a me amar. Então, assim, a partir do momento que a gente aprende isso, a gente consegue distribuir aquilo que a gente tem de melhor, que é amor. É amor. É a Então, verdade. é, eu te Então, agradeço, Bela, te agradeço por estar comigo nessa trajetória, te agradeço por estar comigo, me apoiando, fazer parte da minha rede de apoio. aí Então, eu eu te acho que agradeço, foi uma te amo, te descoberta vejo. linda. É maravilhoso estar na sua presença, compartilhar essa jornada com você, caminhar, né, ao seu lado, porque
Nossa Senhora, assim, me ajudou, me apoia muito. A gente ri junto, a gente cresce junto, a gente aprende junto, né? Estamos fazendo esse caminho de retorno juntas, uma compartilhando com a outra os seus aprendizados, os seus processos. Então, eu sou muito, muito grata. Eu nunca que eu imaginei, né, que lá em 2021, que isso ia estar acontecendo, né, A gente? influencer blogueira. Tá aqui, serviu para alguma coisa, né? Eu tô aqui, né? Eu falo isso, serviu para alguma coisa, gente. Até É, isso eu fico pensando, como que a gente é preparado, né? Mesmo no ambiente que você acha que você não, né? Tá ali, tá sendo preparado, vai lá na frente você vai usar isso de alguma maneira. E aqui estamos, né? Buscando usar essas ferramentas, né? Mas eu queria que você verdade. deixasse aqui, fala de novo o seu Instagram. Você falou que você tem uma mentorada. Que tipo de mentoria você oferece, né? A sua entrega, o seu servir amoroso aí para essas mulheres. Já deixa aí tudo para essas mulheres que vão chegar a se conectar com você. Vamos lá. Bom, o Instagram chama Para Quem Tem Coragem, né? Saiu do forno, como a Bela costuma dizer, né? Acabou de gestar, né? Acabei de gestar, Pariu, pariu. nasceu, Na verdade, pariu, pariu. 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 Então eu pari o Para Quem Tem Coragem. Ele traz mensagens positivas, né? Mensagens de experiências, lições aprendidas através de várias formas. Então, eu compartilho essas mensagens aprendidas, porque eu acredito que, de alguma forma, alguém em algum lugar do mundo precisa ouvir aquilo. Então, esse é o Instagram. A mentoria eu faço de redescoberta mesmo. Às vezes a pessoa está ela é profissional e de desenvolvimento comportamental. Então, a gente faz um trabalho assim particular, né, de mentoria, de acompanhamento, com alguns exercícios para poder descobrir algumas habilidades ou algumas coisas que estão impedindo, né, um caminhar mais fluido. Então, é esse tipo de mentoria. O aconselhamento, ele entra dentro dessa mentoria. Mas quem tiver interesse, né, procura aí pode pedir o contato aí para Bela que ela compartilha, né, Bela? Com muito prazer, porque você já me ajudou muito no nosso escritório ali, na nossa conversa, nesses direcionamentos, inclusive esse todo o trabalho expandido, né, que eu estou fazendo através do YouTube, através desse canal, através dos encontros online. Então, todo esse projeto veio das nossas conversas, veio das nossas trocas, né? Das perguntas, assim, certeiras que você me fez, e eu, por que que você não se movimentou ainda, né? Tinha até uma cobrança assim, um puxão de orelha. Eu falei, puxa, minha orelha, estou realmente a precisar, né? E o Dever de casa sem apoio, fazer, né? Tá com dever de casa sem fazer. e o que você falou, assim, muito real é o apoio. Gente, como a gente precisa realmente desse apoio, desse suporte, faz uma diferença Genuíno, né? O genuíno, apoio verdadeiro, genuíno. verdadeiro. Isso eu sempre senti, assim, de você nessa caminhada. E eu sou muito grata. Nossa, assim, como eu sou grata, gente. Assim, hoje eu olho para trás, tudo que aconteceu, eu sou muito grata. Então, eu te amo, Somos minha amiga, também. te honro e te agradeço. A gratidão por se fazer presente aqui nesse espaço, por estar trazendo a sua energia, levando a sua verdade para essas mulheres. Que o caminho das rosas possa guiar, não só continuar guiando a sua jornada, mas de todas as outras mulheres que se conectarem aqui com a gente através desse vídeo. Gratidão, viu? Gratidão, Bela. Um beijo para vocês, beijo a todas. Já desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui. Mas se conhecer de verdade, coragem, que coragem. De ter quando tão bem notarem que não tem
sejas, mas é algo mais do que a tua mão. O que faz quem tu és, natural que sejas, mas é algo mais do que a tua mão.